Reminiscências de infância, o paraíso e os trens. No ano de 1958, meu pai ingressou no magistério público estadual. Como professor iniciante, tinha que escolher uma vaga das que estavam disponíveis que ficavam em lugarejos distantes do estado de São Paulo, pois ninguém os queria. Entre esses locais inóspitos estava Miracatu, pequena cidade situada no Vale do Ribeira, região de densas florestas que até hoje continuam nativas com sua exuberante fauna e flora pouco encontrada no Brasil, exceto nas regiões norte e extremo oeste do país. Lá residia Jaber, irmão de meu pai, com minha tia Lourdes, junto com suas 4 filhas, minhas primas com quem já tínhamos um convívio de irmãos, pois passamos boa parte da primeira infância juntos, ao menos nos primeiros anos de nossas vidas quando moramos todos juntos, inclusive na capital. Meu tio era funcionário da Casa da Lavoura, e para lá meu pai se mudando, teria as facilidades de contar com moradia transitória até que encontrasse uma casa para alugar e nos levar. Porém, como não foi possível encontrar residência, ele se transferiu no mesmo ano para Mongaguá, até então uma vila pertencente ao município de Itanhaém, que estava ligada a Miracatu pelo ramal Santos Juquiá da Estrada de Ferro Sorocabana. O grupo escolar de Mongaguá tinha acabado de ser construído, sendo que o corpo docente estava ainda em formação e meu pai foi o pioneiro, além de 3 professoras que davam aulas em escolas isoladas na região. Como meu pai tinha conhecimento de administração escolar, foi oferecida a ele pelo delegado de ensino, a direção provisória da escola, já que não havia outros interessados para assumir essa posição de forma efetiva, sendo que ele viria a ser efetivado em seguida, quando se graduou em pedagogia. Tão logo ele se instalou na nova cidade, o que se deu em fins de 1958, todos nós fomos de mudança para Mongaguá. Minha mãe, meu irmão José Moacir e eu, permanecendo em São Paulo, meus avós na companhia de outros filhos. Mas a saudade não era tanta, já que eles passavam longas temporadas conosco, mantendo nossos laços de permanente união que durou até os últimos dias de vida dos dois. Meu pai alugou uma casa que ficava praticamente na areia da praia, de frente para o mar. Mas por ser tão próxima, éramos constantemente saudados em dias de ressacas pelas ondas que adentravam a nossa varanda. Minha chegada a Mongaguá como criança de 7 anos e meio foi tudo o que desejava, pois na condição de uma alma sonhadora, ainda não tinha saído daquele universo luminoso tão acalentado pela minha recusa de enfrentamento das coisas terrenas. Não foi nada dificultoso em me adaptar àquela vida, pois meus pecados capitais, que são a gula e principalmente a preguiça, encontraram terra fértil de nutrição, ambiente ideal para cultivar o espírito contemplativo que marca a característica dos nativos do litoral. Diante da sedução do mar e dos contornos das montanhas cobertas pela exuberante e densa floresta, pintadas em miríades tonalidades de verde, olhava para cada ângulo dessa magnífica pintura, sem molduras, voltando-me sempre para o céu e sentia-me integrado à composição da criação. Sentia-me a própria pintura. E assim, entregava-me aos delírios infantis de sonhos de uma fantasia sem fim, como se não houvesse um amanhã, querendo congelar o tempo e, por consequência, a minha própria idade e viver como se não tivesse nascido, pois ali era o próprio paraíso. Embora estivéssemos no paraíso, o local não estava isolado, pois se conectava com o resto do mundo pelos trens que passavam regularmente, tornando-se o meio de transporte que levava e trazia não só os passageiros, como também era o mensageiro das notícias que vinham de fora. O ramal ferroviário Santos Juquiá fazia o transporte de cargas entre o Vale do Ribeira e o Porto de Santos, principalmente minério e banana, região onde concentra até hoje grandes produções que abastecem o mercado nacional. Neste ramal havia a estação de Samaritá, que saía uma via que fazia a conexão com o tronco principal da estrada Sorocabana que ligava a capital com o interior. A partir de Samaritá, a linha subia a serra até a estação de Mairinque, localizada na via principal. Em 1957,
Fizeram uma variante para encurtar o caminho, saindo de Engenheiro Marcilac, estação Evangelista de Souza, ligando o trecho Samaritá-Mairinque com o ramal Jurubatuba, indo até a estação Júlio Prestes, no centro de São Paulo. Quem viesse de São Paulo com destino ao litoral sul, passava por Samaritá, seguindo por Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo, Miracatu e finalmente Juquiá. Entre estações e simples paradas o trem interrompia a viagem por umas 40 vezes, o que a tornava uma verdadeira odisseia, passando por toda a faixa litorânea que se estende por 80 quilômetros e depois adentrando a Mata Densa, serpenteando vales e acompanhando os sinuosos rios, como o Itariri e o São Lourenço, rios profundos de grande densidade de água, passando por pontes. Avistando-se os ribeirinhos, alguns índios com suas pirogas, bananais, búfalos enalagados, parecendo cenários saídos de um filme de aventura ambientado no Sudeste Asiático. A viagem entre Mongaguá e Miracatu levava umas 5 horas, mas se o percurso era demorado, não havia monotonia, pois a paisagem compensava, além das atividades que tínhamos dentro do trem. Nessas viagens que fazíamos com frequência, passávamos boa parte transitando entre vagões, jogando cartas, conversando no carro-restaurante que sempre oferecia algo para a distração do estômago, sem falar das iguarias que eram vendidas ao longo das paradas, principalmente as queijadinhas, cocadas e doces de banana cristalizada ou com cobertura de chocolate, além dos sonhos recheados de goiabada. Os trens originalmente eram movidos por locomotivas a vapor, as conhecidas Maria Fumaça, com caldeira alimentada a carvão. Em algumas paradas, o trem era abastecido de água, que era conduzida por uma grande mangueira ligada a caixas de água elevadas que ficavam ao lado do ponto de parada da locomotiva. Enquanto os passageiros desciam e outros subiam, o trem se recompunha do fôlego, bebendo tonéis de água para enfrentar mais um trecho, soltando vapor, fumaça, cantando seu estridente apito, a avisar a todos sobre o momento da partida. Os vagões eram todos construídos em madeira e se dividiam em primeira e segunda classes. Os de primeira classe contavam com assentos almofadados e os de segunda de madeira mesmo, o que para longas viagens não era muito confortável, exceto quando nós levávamos alguns travesseiros para sentar. Não existia controle sobre quem subia ou descia dos trens, pois não havia catracas nas plataformas. Assim, viajantes clandestinos eram frequentes. O chefe do trem tinha a incumbência de passar de assento por assento, pedindo os bilhetes da viagem aos passageiros, perfurando-os para controle e evitando os viajantes clandestinos. Perder um bilhete daqueles podia significar ter que descer na próxima parada e nem sempre as paradas tinham qualquer infraestrutura, pois muitas ficavam no meio do nada. A cada estação o chefe do trem passava para o chefe da estação um bilhete para o controle do tráfego, sendo que o telegrafista imediatamente transmitia a informação sobre os horários previstos de chegada, atualizando os horários. E assim, seguia a bucólica viagem ao balanço do ritmo alternado do som dos trilhos, do cheiro da mata e da fumaça, do encantamento das cores vibrantes das flores e das intermináveis fileiras de erva cidreira que delimitavam todo o leito da via. Tudo isso continua vivo em minha memória. O trem é uma metáfora à vida, com seu balançar, suas paradas, as vistas que mudam a cada momento, os encontros e desencontros, os bilhetes perdidos. Pois por mais que o trem seja conduzido pelos trilhos, a vida segue as trilhas e essas podem conter os desvios e paradas que retardam as chegadas ao nosso destino.